Vamos então ao nosso título da palestra, que é Os Escolhidos. Assim é? Os Escolhidos. Quantos sentem escolhidos? É o que nós falamos lá em João, né? Não foste vós que escolhestes a mim? Não foste. Mas quem nos escolheu? O Senhor nos escolheu. Antes da fundação do mundo. E está baseado lá em Efésios 1, 3 ao 5. É a boa palavra de Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, que cresceram nessa graça, no fundamento. Ele vem dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, o quê? Bênçãos, assim é? Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui nós vimos um histórico bonito que Paulo traz àquela igreja, mostrando uma vida depois da cruz. Porque Paulo é o pregador depois da cruz. Antes da cruz era quem? Pedro, João e Tiago e os discípulos de Jesus de Nazaré. Eles eram os pregadores com o evangelho da circuncisão. E após a morte e a ressurreição de Cristo, entra Paulo com a sua palestra, com a sua palavra, trazendo novas instruções para a igreja depois da cruz, aonde ele enfrentou vários embates, combates, divergências, porque queriam ficar no sistema judaico, no Pentateuco, trazido por Moisés. Mas Deus tinha um outro propósito, melhor, um propósito maior, em comunicar com a igreja de um outro evangelho que nasceria para uma instrução, tanto para os gentios quanto para os judeus. Porque Paulo foi criado para pregar aos gentios, mas também aos judeus. Diminui um pouco na minha. Foi levantado para pregar aos gentios e aos judeus também. Porque uma vez encerrando a lei, os judeus iam ficar com o quê? Com nada? Não. Deus teria um segundo plano, vamos dizer assim, para a igreja com um evangelho diferenciado da lei, porque a lei tinha a sombra dos bens vindouros, não a imagem real. E esse evangelho da graça, trazido pelo apóstolo Paulo, ele veio realmente mostrar que sombra e que valores eram de Deus para a igreja, já no evangelho que é chamado a incircuncisão. Então Paulo traz isso aqui à igreja de Cristo, depois da cruz, e que trouxe um reboliço naquela época. Um reboliço, porque ali estavam os discípulos de Jesus de Nazaré, no cumprimento ainda da lei, e Paulo vem mostrando que aquilo já não era mais necessário, porque ele, o vaso escolhido por Deus, estava anunciando boas novas, trazendo boas notícias, para que o povo chegasse mais ao Senhor, e desfrutasse mais do que aquilo que Deus tinha para eles na terra. E aqui ele vem dizendo que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, mostrando para o judeu e para o gentio, porque o judeu tinha essa convicção. Eles sabiam que eles eram um povo escolhido.
um povo separado. Mas nós, gentios, não. Porque nós, gentios, estávamos fora da vontade de Deus no tempo da lei. Então, o gentio, ele sentia o quê? Discriminado. Mas Jesus, morrendo na cruz, nos deu acesso a Deus também e as bênçãos dele sobre a nossa vida. E aonde ele coloca aqui categoricamente que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Lá em Gálatas 3 diz que na morte, não tem aí, Tiago, na morte de Cristo, ele no madeiro, nós gentios fomos abençoados com a bênção de Abraão. Fomos abençoados com a bênção de Abraão. Então começa a aclarar para nós gentios uma vida também bem próxima de Deus. E para desfrutar tanto quanto o judeu das bênçãos de Deus aqui na terra. Assim é, abençoado? Então ele diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então fomos escolhidos, fomos escolhidos antes da fundação do mundo, antes da fundação de todas as coisas. E isso para nós é novo. Para o judeu, não. O judeu é um povo milenar. Um povo que sabia com as atuações de Deus que eles eram escolhidos. Quando naquela época eles entraram na terra de Canaã, que mana leite e mel, e era promessa de Deus para eles, eles viram uma atuação de Deus tremenda, porque os inimigos que estavam lá na terra de Canaã eram em quantidade e poder muito mais forte do que eles. Eles reconheciam isso, mas ele diz, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor. E quando eles guerreavam, os anjos vinham e desbaratavam os inimigos. Então eles começaram a ver que eles eram um povo separado, escolhido. Um povo diferenciado, que não era quantidade, é ter Deus. Você tem que ter o Senhor. Se o Senhor é por ti, quem será contra ti? Pronto, acabou. Se você tem Deus, então o sucesso já está determinado. Você não pode e eu esquecermos disso. Não podemos esquecer disso. Então, o escolhido, antes da fundação de todas as coisas, tem que se sentir privilegiado. E isso depende de mim e de você, abençoado. Como é que você se sente quando você deita e quando você levanta? Porque quando deitamos, tivemos um dia, talvez, bem caliente, um dia bem apertado, e muitas vezes esquecemos de orar. Quer dizer, confessar a palavra, dizendo, hoje foi o melhor dia da minha vida. Ah, mas quem olha e diz, mas não parece. Eu falei, para você, mas para mim é. Eu contrario as coisas que querem me derrubar, que querem me levar à condenação. Eu contrario dizendo, é como Paulo diz, aquilo que eu criei, isso falei. Então eu falo, hoje foi o melhor dia. E amanhã será melhor do que hoje. E tudo que tinha que acontecer hoje não aconteceu porque é para amanhã. A boa confissão, a oração. Então você dorme em paz. Quando você levanta, você diz, olha, hoje é o melhor dia mesmo. Porque, veja bem, se você não usa a confissão a teu favor, meu irmão, o dia vai ser um peso de uma sobrecarga que vai te levar à condenação. Porque a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são o quê? Opostos entre si, para que não faça o que queres. Então o escolhido, ele tem que ter essa posição definida na sua mente. Porque ele tem a palavra de Deus hoje. Nós não somos mais ignorantes, abençoados. Não fazemos oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na tua presença. Não, você não faz isso mais.
Me abençoa nesse dia, Senhor. Não. Você não entra na presença de Deus. Deus já habita em ti. Você é tabernáculo vivo dele na terra. E é um Deus. E é um Deus que quando levanta tem que falar como Deus. Ainda que temos esse corpo. Esse corpo que sente dor, sente mal, né? Mas sente tudo que é ruim. Mas você tem uma mente de escolhido. Você diz, não, hoje eu sou um Deus, eu digo, o dia hoje está prometendo o melhor para mim. Anjos, trabalhem a meu favor. Essa é a atitude de um escolhido. Por isso que você não pode caber mais nesse mundo que é religioso. Você não cabe nele mais. Não cabe nele mais, porque você se vê agora como um Deus. Ressuscitou isso dentro de você pela palavra da graça. Isso aí veio e cresceu e nos fez entendermos diferente do que diziam que nós éramos. Nós não saímos mais cedo com o joelho no chão ou vamos passar na igreja lá buscar uma bênção do pastor. Não, não, não. Você já é um abençoado, você acorda desse jeito. Assim é? Então esse evangelho da graça, abençoado, veio para nos valorizarmos. Igual eu falei para os irmãos, você chega diante do espelho? Quem você vê? Quando você chega no espelho, você vê quem? Quem que você está vendo? Um homem lembrando do passado dele, uma mulher lembrando dos desafios da vida, que não foi bem, já casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala, pô, não tem gente comigo mais não, cara. É assim que você se vê? Como você se vê quando olha no espelho? Que isso aí é importante. Você vê com o quê? Não é com os olhos não, você vê com o quê? Com a mente, com o teu espírito. Os seus olhos refletem aquilo que você tem acumulado na sua mente. Se você diz no espelho, pô, tô feio, então sua mente está feia. Sua mente está horrível. Cara, hoje o bicho vai pegar. Então, sua mente não está legal, sua mente não foi renovada. Mente não renovada, corpo não transformado. Então vai ser o pior dia. Mas se a mente for renovada e você fala e vê com a mente renovada, você diz, estou diante de um Deus aqui agora. Vós sois deuses, porque sois filhos do Altíssimo. Então você vê refletido no espelho a imagem e semelhança de Deus. Que Ele nos criou para sermos a tua imagem e as suas. Você semelha a Ele. Você é igual a Ele. Quando você fala, você é um Deus. Sabe quando a gente fala aquelas coisas assim, e fala coisas assim, tremendas, os caras dizem, pô, o cara está pensando que é Deus, ó. Eles não falam assim, porque é tão difícil para ele. Ele acha que é Deus, porque está tão difícil para ele aquela realidade que você está falando, que ele começa a apontar você como Deus. Você diz, não, eu não pareço, eu sou. Porque eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Está escrito. Vós sois deuses porque sois filhos do Altíssimo. Filho de Deus. Então você não é filho de Deus. Não, não, eu sou. Então você vai ter que ser como eu estou fazendo aqui agora. Porque senão você não é Deus. Você não é filho de Deus. Então, abençoado, a graça veio para nos valorizar. E nós não vamos alcançar nada. Por quê? Porque nós já fomos abençoados. Então você não vai alcançar nada, você já alcançou. Aonde? Tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo o quê? Tudo no mundo.
O Senhor é Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela habita. Tudo que nela habita é do Senhor, e eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Pronto, então agora você tem que se valorizar dessa forma. Como que você anda pensando? Porque o que você anda pensando, você fala, a região celestial traz os anjos e começa a comunicar uma vida abundante. A terra é lugar de viver abundantemente. Não é pobremente, é abundantemente. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então a terra é lugar de viver com abundância, abençoados. Mente renovada, corpo transformado para receber a abundância. Então nós somos um povo escolhido, uma nação exclusiva, peculiar de Deus na terra, que precisamos de fazer diferença entre os que estão aqui terráqueos há anos. Nós temos que mudar a história como povo de Deus. Você recebe assim, pessoal? Você crê dessa forma? Então, vamos crescer. E temos aqui o rei Davi dando um relatório lindo, maravilhoso, de um filho semelhante a Deus e que recebeu tudo de Deus na sua vida. Davi era um rei, um homem que recebeu tudo. E o que ele era? Nada. Era um pastorzinho de ovelha, discriminado pela família, um Zé Ninguém, um João Ninguém. Davi era nada. Davi, não se olhando para ele, não dava valor nenhum para ele. Ele não tinha nada aparentemente que pudesse mostrar que ele poderia ser um rei de Israel. Nada. Era zero. Discriminado, julgado pelo pai, a mamãe que sempre, mamãe sempre quer levantar a bola dos filhos, mas ela não tinha força, porque ela era mulher naquele tempo, a mulher não tinha voz ativa, ela tentava cuidar dele, mas nada de progresso, até um dia que Deus resolveu revelar quem era Davi na terra. E Davi reconheceu, o bonito foi isso, porque muitas vezes, abençoado, você que está sentado aqui, e os que estão nos ouvindo, ouve uma palavra dessa, mas não toma atitude. Continua fazendo voto, continua fazendo corrente, continua buscando Deus, buscando bênção, continua expulsando demônio, confessando pecado. Essa pessoa não tomou a atitude de filho de Deus escolhido, não tomou. Ela continua ainda rastejando, cheio de condenação, cheio de problemas, com dificuldade de tudo na vida, porque ela traz um peso de condenação, que é o pecado ainda que está fluindo na mente dela. Então ela não é uma escolhida. Certamente ela escolheu Deus, porque ela aceitou Jesus um dia. Então ela está em maus lençóis, porque Jesus não se aceita. Jesus que aceita a gente ou não. Uma vez você é escolhido, então você precisa agora de se valorizar e conhecer pessoas na Bíblia que realmente identificaram com seu chamado e tomou posição. Tomou posição. Hoje não é errado você querer mais do que você tem. Não. Tem pessoas que dizem, não, irmão, vamos esperar Jesus, bobo. Jesus está chegando por aí. Vamos viver aqui nessa luta, nessa dificuldade, mas Jesus está chegando. E ele diz, bem-aventurados os pobres, porque herdarão o reino de Deus. Aí pega versículos que não têm valor do Antigo Testamento, para os judeus, se judaiza e quer satisfazer a sua derrota em cima do judaísmo. Não pode. Nós somos uma nova criação e para nós a promessa é de prosperidade e riqueza.
Mas primeiro você tem que se ver dessa forma. Tem que começar tudo na mente. E Davi diz lá no Salmo 139, ele tece aqui o que é um filho de Deus revelado. Um filho de Deus que tomou posição ao ouvir a voz de Deus. Quando foi chamado pelo profeta, e o profeta chegou diante da família dele, com seu pai, sua mãe e os irmãos, chama seus irmãos, porque Deus falou que vai ungir um da sua família para ser rei. Ali estavam os irmãos, fortes, bonitos, eram soldados, né, do exército de Israel, e o profeta olhou e falou, olha, esses aí não passaram no teste não. Tem mais ninguém não? Tem mais ninguém nessa família? Talvez você é um discriminado diante de todos, não é isso? Você não, esses 4 aqui, 5, não passou no teste, não. Eu passei o scanner aqui, não salvou ninguém, está todo mundo aqui desqualificado. Tem mais alguém? Ah, tem um pastorzinho, mas aquele cara lá não vai nada não, profeta. Deixa ele lá, ele é um pastorzinho ruivo, tadinho, ele está lá cuidando das minhas ovelhas, manda buscá-lo. Porque aqui não se vê segundo os olhos do homem, mas vê pelo Espírito. Traga-o aqui agora. Foi lá buscar, o profeta olhou, é esse que é o rei. Ah! O menino apavorado, eu, rei? Que isso, profeta? Mas se você falou, está dito, eu sou o rei de Israel. E demorou anos, né, para ele crescer e ser rei. E ele não, o que ele fez? Não desmereceu aquela chamada, aquela escolha. Manteve firme até o dia em que ele alcançou o quê? A promessa. E assentou no trono de Israel. E foi um dos melhores tronos que Israel teve. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você é um homem segundo o coração de Deus? Ou você ainda é arrastado pelo sistema judaizante aí, apodrecido que está aí fora, levando você a desobedecer a Deus, esses falsos mestres, pastores, apóstolos, conduzindo você e eu a uma desordem diante do Senhor. Não, Davi aqui traz o formato certo para mim e para você. Ele vem dizendo, no Salmo 139, de 13 ao 17, ele diz, pois tu formastes o meu interior. Então não foi o pai e a mãe dele, não. Ele não exalta o pai e a mãe dele aqui, ó. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Ele está valorizando quem? Deus. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Você tem visto você maravilhoso? Ou você tem visto você, ó vida ou morte? Como que você se vê no espelho? Davi está diante do espelho aqui agora, vendo ele. E anunciando tudo o que ele é. Veja bem. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são o quê? Admirável. Você é obra de Deus? Então você é o quê? Admirável. E você tem andado dessa forma? Não é as pessoas, não são as pessoas primeiro. Sou eu. Como eu me vejo? Maravilhoso? Você se vê maravilhoso? Se você não se vê maravilhoso, abençoado, ó vida ou morte. Não tem outro. Você tem que se ver maravilhoso. Quem se vê maravilhoso, se cuida. Não é isso? Nós falamos sobre isso, tivemos até um tempo atrás, né, anunciando sobre a boa alimentação, cuida de ti mesmo e da doutrina, não é isso? Então nós trabalhamos muito na mente dos irmãos sobre isso, porque se você se vê
algo assombrosamente maravilhoso. O que é assombrosamente? As pessoas falam assim, ó, estou assombrado, menina. Estou assombrado, menino. Onde você estava? Que fizeram contigo? Me mostra essa fonte de juventude aí, porque eu quero entrar lá também. Assombroso. Eles têm que te ver assim, assombroso. Nossa, que isso, cara? Ô, menina, mas que beleza. Nossa, você está com a saúde, um corpo legal, disposto, animado. Você parece uma criança. Não é isso? Eles têm que te ver assombrosamente maravilhosos. Mas primeiro você tem que se ver dessa forma. Você tem que viver dessa forma. As pessoas não podem te ver abatido. Se as pessoas estão te vendo abatido, é porque eu estou me vendo dessa forma. Me formastes. Assombrosamente maravilhoso. Então você é uma formação o quê? Maravilhosa. Acorda aí, abençoados. Os que me ouvem aí pela internet, ouça, você é uma propriedade exclusiva. Você tem que se mostrar o que Deus falou que você é. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Mas meu pai falou que eu não presto, minha mãe falou, minha avó, minha tia, meu vizinho, meu amigo lá da escola. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Você é uma obra assombrosamente maravilhosa, meu irmão. As tuas obras são admiráveis e a minha alma, aí ó, a Davi sabendo. Quando ele diz a minha alma, ele está dizendo, o sabe muito bem, então ele sabia que ele era. E Davi era um rapaz formoso. Que diz a palavra, ele era belo, a fisionomia dele era bonita. Só que ele vivia onde? No mato. Quem vive no mato, escondido, o seu semblante se torna tal como o ambiente que você vive. É assim. Fruto do meio. Davi era fruto do meio. Vivia lá, a roupa toda de pastor, né? Todo sujo, sem comer, sem tomar banho. Ficava uma semana, duas, um mês, fora de casa. Então, quando via ele, o cabelo todo grudado de uma semana, sem shampoo, sem creme. Davi era feio quando as pessoas olharam ele. E a Bíblia diz que ele era um rapaz bonito, fisionomia bonita. Quando deram um trato nele, diz, estou assombroso de ver que a sua mudança, companheiro. É assim que tem que acontecer conosco, abençoado. As pessoas têm que te ver diferente. Ainda que eles tenham na cabeça dele o que eles quiserem, não importa, importa que eles têm que te ver maravilhoso. As pessoas têm que te ver dessa forma. Aí você começa a cuidar de ti mesmo e da doutrina. Não é isso? Começa a cuidar. As pessoas, a pessoa se cuida, né? Porque beleza, ela tem que ser cuidada, porque senão ela não aparece. Né? E hoje nós temos variados cosméticos para te deixar lindo, maravilhoso. E você que tem que ver isso. Se tratar para se ver bonito e com vontade de viver a vida. Quem se sente bem tem vontade de viver, meu irmão. Quem se sente mal, ó vida, ó morte. Não é assim? Os meus olhos, os meus ossos não te forem cobertos. Olha o que Davi está dizendo. Ele está se vendo um esqueleto e agora sendo adornado. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então Deus pegou o osso e começou a trabalhar a vida de Davi. Põe um carninho aqui, outro aqui, um olho aqui, a boca aqui, o nariz. Foi formando ele até se tornar obra
admirável, assombrosamente admirável. Assim é, abençoado. Então essa graça para os escolhidos foi algo tremendo. Algo tremendo. Porque você tem certeza do dia de amanhã, o que vai acontecer. Algo assombrosamente maravilhoso. Amanhã você pode esperar o melhor. Deita falando e acorda dizendo, realmente hoje é o melhor dia. Ainda que sua carne, né, seu sentimento, a sua alma, queira mudar o foco dos seus olhos, né, dizendo que não tem jeito, você está vendo, mas e daí? Eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo aquilo que creio. Então eu falo aquilo que eu criei. E o que eu crio é o que? É algo altamente valioso. Assim é, abençoado? Então, quando você valoriza a sua criação, a palavra passa a ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. É o que diz o Salmo 119, Davi também falando. Você não tem outra direção, outra guia da sua vida a não ser a palavra. Você não anda sob os conselhos religiosos, ímpios, não. Você anda pelo conselho, hein? O Salmo 1. E o Salmo 119, lâmpada para os meus pés, é tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, você tem a guia, mas a guia do Espírito, que é a palavra. Você não pode tomar decisão na vida, abençoado, sem a luz da palavra, você não pode. Porque se você tomar, você está apressando os seus pés a tomar uma decisão errada. E certamente vai sofrer por causa disso. É o que nós falamos aqui. Você tem que tomar uma posição, você não tem a direção, não precipita. Dorme 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 5. Quantas noites for necessária. Ouvindo a palavra e buscando a direção do Espírito. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, quer dizer, o conselho está na palavra, e luz para os meus caminhos. Não toma decisões precipitadas, acalma, porque tudo está no conselho de Deus. Os anjos têm projetado a tua vida na mão deles, meu irmão. Tudo que é para a tua vida e minha vida, o anjo já sabe. Você acha que eles estão aqui, caíram aqui porque escorregaram? Tropeçaram e caíram aqui. Não, eles são espíritos enviados. Quem os enviou? O Senhor, mostrando o desígnio de cada um de nós aqui. E eles têm que executar o que foi designado. Agora, você tem que estar onde? Debaixo da graça. Fora da graça não tem como. Porque na graça você ouve o Senhor, você não tem pecado, você não tem diabo, você não tem inferno. Você não tem maldição na sua vida. Então você está sob o quê? Uma cobertura angelical poderosa e a qual você se encaixou bem ali. Então as coisas vão acontecendo paulatinamente. Nós estamos na sobreedificação. E na sobreedificação são melhores e superiores o quê? Promessas. Nós temos que só estar definidos em fazer aquilo que ouvimos. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Só isso. Deixa a palavra entrar, acomode-se nela, deleita-se nela, jubila com ela, e você vai ver os resultados. As coisas para nós se achegam, você não busca. Eu vou buscar uma bênção. Não, você já é abençoado. Eles vão fazer com que as coisas cheguem até nós. E você vai executar, é lógico. Não vem tudo mastigadinho também, não. O mastigar é seu, não é possível que você não sabe mastigar, né? Não sabemos mastigar, sabemos. Mas vai vir até nós. E ali você executa. Assim é, abençoado. Então, quando você valoriza a sua criação, a palavra passa a ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E quando Paulo diz escolhido, é para ser o quê? Volta lá em
em Efésios, Tiago, só para nós encerrarmos, ele vem dizendo, Efésios 1, 3 ao 5, olha, quando somos escolhidos, quando Paulo diz, escolhidos para ser, olha aqui, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então você crê que você é o escolhido antes da fundação do mundo? Você crê desse jeito, dessa forma? Você recebe assim? Você não tem dúvida nenhuma? Acabou. Então agora vem o verbo ser aqui, para sermos santos e irrepreensíveis. Isso aqui é a coisa mais difícil, o homem ser na terra. Por isso que eles colocam santos só aqueles que morreram. Não é isso? Santifica aquelas pessoas, canonizam as pessoas que morreram, porque elas não têm mais nada na terra para manifestar e contrariar a santidade deles. Não é verdade? Não tem mais nada, porque ela não vai tropeçar, não vai errar, ela não vai falar palavrão, ela não vai xingar, ela não vai tomar um golo, ela não vai fazer mais nada. Então é santo. Agora não, santo, põe a auréola na cabeça dele de mentira. Mas aqui, Paulo mostra que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis aonde? Na terra, com esse corpo. Aí que está o desafio, abençoado. Aí que está o desafio. Você ser santo sem corpo, tudo bem. Agora você ser santo com corpo, aí que é o problema. E irrepreensível, quer dizer, aquele que não comete erros. Eita! Mas fomos escolhidos para isso. Antes da fundação do mundo, para sermos. Não está dizendo para você ser, já está dizendo o presente. Você tem que ser santo e irrepreensível. A quem? Não é os homens, não, quando eu falei que quando você é santo perante os homens, você maqueia. Ô irmão, eu tive essa semana, uma semana de oração. Uma semana, 3 horas de oração por dia, abençoado. Ô irmão, paz do Senhor. Olha, fiquei 3 horas a semana toda, jejuei, paguei preço, intercedi. Aí as pessoas falam, esse irmão é santo. Santo do pau oco. Santo do pau oco. Eu rezei, fiz minhas novenas. Aqui o terço, rezei o terço essa semana umas 5 vezes, meu irmão. Irmão, você é santo, hein? É do pau oco, hein? Mas eles não entendem o que é ser santo e o que é ser irrepreensível, não entendem. Primeiro, foi algo que Deus determinou, não é você que tem que buscar. E se ele determinou, ele tem capacidade de fazer cumprir o que ele determinou no pior homem do mundo, da terra. Porque a palavra dele é o quê? Viva e eficaz. Então ela, uma vez cortada um santo, ou um escolhido, ela vai fazer você ser santo. Ela vai fazer você ser irrepreensível perante ele. Porque não depende de nós, da nossa força, mas depende da força e do poder da palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa. Paulo diz, não me envergonhe do teu evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus, é transformador, regenerador, pessoal. Você tem que acumular ele aonde? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vez mente renovada, corpo o quê? Transformado. E você já tem que se ver o quê? Santo e irrepreensível. Você é santo? Sou. Irrepreensível? Sou. Eu vi você cometendo errado? Mentira. Porque eu sou santo e irrepreensível. Mas você cometeu errado? Não, foi um erro de percurso ali, companheiro. Foi sem querer. Mas eu sou santo, eu sou irrepreensível. Não adianta ninguém querer me culpar, me condenar, porque eu sou santo e irrepreensível. Porque seja Deus verdadeiro.
e mentiroso todo homem, porque está escrito na palavra que eu fui escolhido no ventre da minha mãe para ser isso. E eu creio que o meu Deus tem poder para fazer isso. Ah, papai, Ele tem poder. E eu ando em novidade de vida. Aquilo que eu criei, isso falei. Você não tem que buscar mais nada, você já tem tudo. Você já tem a melhor casa, o melhor carro, o mais alto salário. Você já tem tudo, porque você não anda vendo pela carne, você olha pelo quê? Pelo Espírito. Daquilo que Deus te fez, obra assombrosamente maravilhosa. Então sua mente funciona desconectado da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua avó, da sua tia, de todos os que faziam você ser igual a ele, você não é mais. Você é igual a quem? O seu pai, que é o quê? O Senhor, sua imagem, a sua semelhança. É isso que nós somos, abençoados. Então nós dizemos, hoje é o melhor dia. Hoje eu tenho a melhor casa, o melhor carro, o mais alto salário, eu tenho a cura, eu tenho tudo na minha vida hoje. E eu levanto para materializá-la. Aquilo que eu quis, isso falei. Eu chamo a existência e tem que se manifestar. E tenho anjos para me servir, me ajudar. Olha para você ver. Porque esse corpo ainda, o espírito quer, mas o corpo não aceita. Então tem que ter anjo para, quando o corpo travar, o anjo faz. Porque ele faz aquilo que eu não posso fazer. Agora o que eu posso fazer, ele não faz. Assim é, pessoal? Você recebe isso? Melhor semana? Uma semana gloriosa? Abba, Pai, triunfante, maravilhosamente assombrosa. Abba, Pai.